Olá, queridos, muito bom tê-los de novo aqui no nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo diferente. A questão é, por que as pessoas que nos inspiram, na maior parte das vezes, não mudam as nossas atitudes? Muitas pessoas nos inspiram por seus feitos, por seus pensamentos, por sua performance. E aí a gente olha para aquela pessoa e fala assim: eu quero ser igual a ela, eu quero ter o que ela tem, eu quero performar como ela performa, eu quero ser uma mãe como ela é, ou uma esposa, enfim. Eu quero ser sábia como ela é. E o que acontece é que quando a gente faz assim, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro: eu quero ser igual a ela. Quando na verdade nós tínhamos que mandar uma mensagem para o nosso cérebro assim: o que eu preciso fazer para ser como ela? O que eu preciso mudar para ser como ela? O que eu preciso abrir mão para ser ou fazer o que ela faz, para ter o que ela tem? A gente, na verdade, faz um pacote mental e manda para o nosso cérebro algo idealizado. E aí o que acontece? O ideal é muito longe do real. Ainda essa semana eu postei uma enquetezinha falando sobre isso, que o antônimo de idealização é realização. E quando a gente coloca esse ideal, tudo fica muito longe, muito distante. E aí a gente pergunta, por quê? Porque na verdade, quando nós olhamos para outra pessoa, nós queremos ser como ela, nós esquecemos de toda uma realidade que existe em volta dessa pessoa e que existe em volta da gente também. Essa semana eu estava em São Paulo e passando uns dias com meu filho lá, e eu estava escolhendo feijão para fazer uma feijoada. E aí, enquanto eu escolhi o feijão, Deus falou comigo. E eu olhando os feijões ali, quando você olha o grupo do feijão, tudo feijão. Tudo feijão igual, né? Tudo da mesma. Mas aí, quando você começa a olhar de forma mais detalhada para você escolher, você percebe que, na verdade, eles são diferentes. Que eles têm diferenças. Um é mais gordinho, um é mais pretinho, um menos. Enfim, tem até os feinhos, os estragadinhos que a gente separa, né? Mas isso me fez pensar e refletir que nós somos assim. E toda a criação que o Senhor fez é assim. Nós somos seres humanos. Quando olhamos, somos todas pessoas. Mas nós temos diferenças. Só que a gente está vendo, tá bom, a gente tem diferença. Sim, isso é óbvio. Mas o que a gente não lembra e o que a gente não se atenta é que na verdade a gente não é só diferente. A gente é único. Sim, a gente é único. Nenhum grão de feijão que estava ali era igual ao outro. Nenhum. E a gente sabe disso. Se nós pensarmos, por exemplo, em irmãos gêmeos, nós sabemos que eles podem até visualmente ser idênticos, mas a genética é diferente. Mas ainda vamos mais longe. Se nós perguntarmos, por exemplo, para irmãos gêmeos, eu tenho filhos gêmeos, a Júlia e o William. Se eu perguntar para eles qual é a visão que eles têm sobre mim como mãe, a visão deles é totalmente diferente. Por quê? Porque as nossas vivências, as nossas experiências, tudo isso nos faz diferente. Temos uma visão diferente de vida. Então, quando a gente olha alguém que nos inspira, nós temos que olhar a atitude, sim, mas nós temos que entender que nós somos singulares, nós somos únicos. E que aí a realidade daquela pessoa é uma realidade diferente da nossa, porque as experiências que nós tivemos de vida são totalmente diferentes. Podem existir semelhanças, mas nós somos diferentes. E aí isso me fez pensar o quanto é importante a gente entender essa singularidade. Porque quando a gente pensa nessa singularidade, a gente pensa em Deus. Porque Deus é muito criativo. Porque imagina, todo mundo é diferente. A gente pode ter semelhança, mas a gente é completamente diferente. Ou seja, Deus é muito criativo. E só sendo Deus poderia fazer isso. Perfeito, soberano, poderoso, criativo, amoroso. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, a gente fala: Deus, como o Senhor é amoroso conosco.
porque o Senhor nos faz únicos. Então a gente até pode olhar para o outro e se inspirar numa atitude, a gente pode olhar porque a Bíblia fala também, e eu já falei aqui no meu vídeo passado, que a gente adquire sabedoria olhando as coisas ao nosso redor. Então a gente pode ver isso, mas nós temos que entender que nós somos únicos e que cada um vai ter uma forma de experienciar a vida, de vivenciar a vida, de cumprir seu chamado, não é? Então assim, a sua atitude vai ser inspiradora para outros, mas essa outra pessoa vai ter que entender que ela é diferente de você, que ela vive uma realidade diferente, que ela vive num contexto diferente. E essa singularidade também nos faz entender que a gente é falho como o outro, a gente tem defeitos como o outro, a gente tem limitações como o outro, e que é muito importante a gente conhecer a si mesmo para que a gente possa crescer, para que a gente possa entender onde é o nosso limite, para que a gente possa ultrapassar esse limite, aonde são as nossas potencialidades, não é mesmo? Então isso é muito importante, a gente entender o quanto a gente é singular. E aí, quando a gente entende o quanto a gente é singular, a gente não tem como você não olhar para quem nos fez, não é? Deus, ele é muito perfeito e ele nos fez de forma única. E isso é muito gostoso de saber. E o mais legal de tudo é que em Efésios 5:1 ele fala o seguinte, que a gente deve ser imitador dele, como um filho amoroso. Então assim, nós devemos imitá-lo como um filho que ama o pai. Qual é o pai e a mãe que tem um filho e que não fica feliz de ver quando o filho faz algo que a gente faz bem, não é? Todos nós ficamos muito felizes. E Deus também fica muito feliz quando ele vê a gente imitando aquilo que ele tem de bom. Tudo. Então assim, hoje a minha reflexão fica para você da seguinte maneira. A gente pode se inspirar em pessoas? Pode. Só que a gente tem que lembrar sempre que existe ideal e real. A realidade é a atitude, a realidade traz mudança, traz transformação. A idealização não, é paralisação, é prisão. E aí a gente pode sim imitar Deus, imitar aquele que nos criou com perfeição. E aí fica uma dica para você. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, comece devagarzinho. Lá é o manual do Criador. Lá a gente acha dicas e códigos fenomenais. Se você tem dificuldade, começa pelo Novo Testamento, porque realmente o Velho Testamento é um tanto mais difícil. E o Novo Testamento traz muitas lições práticas, muitos códigos práticos para a nossa vida. Então fica a dica para você, tá bom? Aprenda a ler a Bíblia e aprenda a se inspirar sim nas pessoas de forma real e a imitar a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe com quem veio na sua mente, no seu coração. Dá um like aí no canal e te aguardo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!